E aí, pessoal, tudo bem? Nosso objetivo aqui vai ser, nessa aula hoje, vai ser derivar as fórmulas para a gente resolver algumas EDOs, lineares de primeira ordem, homogêneas e não homogêneas. Para as equações não homogêneas, a gente vai usar os chamados fatores integradores, tá? O método de integração de fatores é uma técnica para a gente resolver as equações lineares gerais de primeira ordem, assim como alguns outros tipos de equações diferenciais, tá? Mais adiante, a gente vai aprender outras técnicas que são mais fáceis e aplicáveis a equações de ordem superior, mas aqui, nessas condições, elas serão aplicáveis apenas em casos específicos. O principal exemplo daqui vai ser sobre a difusão do calor. Essa é uma aplicação física interessante e a gente vai voltar a ela várias vezes ao longo desse curso. E para terminar, a gente vai conectar a fórmula da solução da equação não homogênea com o princípio da superposição. O ponto principal aqui vai ser escrever a solução geral para a equação não homogênea como a soma de uma solução particular para essa equação e a solução geral para uma equação homogênea correspondente, tá? Então, em símbolos, o que a gente vai ter é que a nossa solução para a nossa equação vai ser uma, uma solução particular, né, para a parte não homogênea, mais uma parte para a equação homogênea. Então, essa aqui vai ser a representação simbólica do que a gente está buscando, beleza? Uh, no, em, um conselho aqui vai ser prestar atenção especial ao que a gente quer dizer com o que com a frase solução particular, tá? Então, o significado difere ligeiramente do sentido padrão da palavra, que pode ser um pouco confuso a princípio, ok? Então, vamos adiante. Na nossa aula anterior, a gente aprendeu que uma equação, uma EDO de primeira ordem linear não homogênea para uma dada função desconhecida, x igual a x de t, ela tem uma forma padrão como x ponto, ponto mais p, alguma p, p de t x, isso é igual a 1 p de t. Né? Isso aí a gente viu na última aula. Então, para nossa, nossa decisão precisa, né? A gente precisa exigir que Q de t ele não seja identicamente zero, né? É uma função inhomogênea. Se ela for homogênea, né? Se ela for zero, ela vira uma função homogênea. A gente viu um exemplo, né? De banco, onde o Q de t seria a taxa de dinheiro que foi depositada na conta, né? Que a gente chamou de sinal de entrada. A gente também viu um exemplo de circuito RC, onde o sinal de entrada seria a voltagem V de T. E Q de T seria a derivada, né? V' de T. Então, equação, uma EDO linear de primeira ordem homogênea, para x igual a x de t, vai ter a seguinte forma. Então, esse aqui vai ser a homogênea. Se nós tivermos uma equação com essa cara, ela vai ser homogênea. Ok? Então a gente vai chamar isso, tá? Essa não, tá? De equação homogênea associada à equação não homogênea, tá? Então a gente tem essa equação, ela está inclusa na nossa equação não homogênea. Então nessa segunda equação, o sinal de entrada é identicamente zero.
a gente vai chamar esse sinal de sinal nulo, tá? Então, ele é o resultado, né? Ele chamar ele literalmente de sinal nulo porque ele é identicamente zero. Então, isso corresponde a gente fazer, interpretar, né, esse sinal, né, e deixando o sistema evoluir de forma isolada, tá? Sem qualquer tipo de interferência externa, sem nenhuma perturbação externa. Okay? Então, essa vai ser a interpretação. O sistema está evoluindo sem algum tipo de perturbação. Então, para a gente poder deixar esse caso mais palpável, então no exemplo do banco, se não houver depósito e nem saque, então a entrada vai ser zero. Então, essa vai ser a situação para o exemplo do banco, ok? Para o exemplo do circuito RC, se a fonte de alimentação estiver desligada e não fornecer nenhum aumento de tensão, a entrada vai ser zero. Né? Então, a equação linear homogênea ela é separável. A gente pode encontrar a solução usando o nosso passo a passo. Primeiro passo para a equação seria separar as variáveis. Né? Se a gente separa as variáveis, então a gente vai ter dx. Vou colocar aqui para variáveis. Então daqui a gente vai ter dx sobre x igual a menos p de t dt. Ok? Em seguida a gente vai integrar. Então aqui a gente vai ter módulo de. Opa, módulo de x não. ln de módulo de x igual a menos a integral desse carinha direita, né? A integral t, t, t mais constante. Né? A gente vai usar C1 para a gente resolver o Czão depois. Próximo passo, exponenciar. Então, se a gente exponenciar os dois lados, a gente vai ter que módulo de x é igual a e elevado a C1 vezes e elevado a menos a integral. Okay? E aí a gente vai renomear esse primeiro termo aqui, que é uma constante, né? Eu vou renomear. E aí a gente vai ter o de x igual a c vezes a exponencial de menos a integral de p dt. Tá? E aqui a gente está concluindo que c é maior que zero. Né? Certo? Bom, fazer esse passo a passo. Né? E aí a gente vai eliminar o valor absoluto e recuperar a solução perdida. Né? A gente vai eliminar a solução perdida x de t igual a zero. Então, tá? E aí a gente recupera essa solução perdida. Isso vai dar uma solução geral da forma x de t é igual a uma constante vezes a exponencial de menos a integral de p de t dt, né? Onde aqui a nossa constante é qualquer valor. É.
valor. Tá? Então é isso. Então, uma notação útil que a gente pode escolher como uma solução específica para essa equação é chamar isso de x em CH de t, tá? Como a gente colocou nessa forma geral aqui, tá? Então esse carinha aqui em cima, na primeira equação, vai ser xh de t. Então a solução, tá? A solução aqui que a gente está mostrando para uma solução geral para esse tipo de equação vai ser x de t, igual a c vezes xh. Tá? Porque essa é a solução da equação homogênea. Tá? Essa vai ser a nossa interpretação aqui. Então, existe um ponto sutil aqui, tá? Que é essa fórmula. Ela vai exigir que a gente escolha uma solução para nomear de XH. Mas não importa. Tá? Não importa qual a gente escolhe. Então, a gente pode dizer isso de uma forma um tanto desajeitada ao escolher uma solução arbitrária, tá? Uma solução específica arbitrária. Então, uma escolha típica é definir o parâmetro C igual a 1, mas isso não é obrigatório, tá? A gente pode escolher qualquer parâmetro. Então, vamos resolver um exemplo, né? Então, o nosso exemplo vai ser resolver a equação x ponto mais 2tx, tá? Igual a 0. Então vamos fazer no passo a passo daqui de cima. Então o primeiro passo vai ser separar as variáveis. Então, primeiro que a gente separa as variáveis, a gente vai ter dx sobre x igual a 2t dt. Ok? Segundo passo, integrar. Então, a gente integra os dois lados. A gente vai ter ln de x, o módulo de x, né? X, igual a integral de menos 2t dt. Tem um menos aqui, né? Tem um menos aqui. Igual a menos a integral 2t dt. Né? E isso aqui vai dar menos t quadrado mais uma constante C1. A gente vai agora exponenciar e substituir o Czão pela exponencial dessa constante. Então a gente vai ter o valor absoluto de x vai ser igual a e elevado a C1 igual a e C1 vezes e elevado a menos t quadrado. Okay? E esse e elevado a C1 uma constante também. Então, vai ser Czão vezes e elevado a menos t quadrado. Ok? E por último, a gente vai sumir com esse valor absoluto e a gente vai recuperar a solução perdida. Portanto, x de t igual a Czão da exponencial de menos t. Ok? Então, nesse exemplo, uma escolha óbvia para a nossa solução homogênea, o XH, vai ser usar esse C igual a 1, portanto, o XH de t vai ser a exponencial de menos t quadrado. Isso, é claro, é a solução geral para esse exemplo, portanto, vai ser x de t, uma solução geral vai ser x de t igual a esse C vezes xh de t. Então, a gente toma xh de t igual
a exponencial de menos t quadrado. A gente tomou c igual a 1, né? E, portanto, x de t, solução geral, igual a uma constante vezes a solução homogênea com c. Então, a gente vai começar com a fórmula da integração de fatores, tá? Então, a solução geral para uma solução não homogênea de primeira ordem, linear, tá? Vai ser do tipo x ponto mais p de t, x igual a q de t, vai ser a seguinte. X de t, vou colocar aqui, a parte a gente começou agora, integração. Então, a solução geral vai ser x de t é igual a 1 sobre u de t, tá? Vezes a integral de u de t, que é de t dt, mais uma constante, onde u de t vai ser a exponencial da integral de p t dt. Tá? E a gente está nesse regime, então. A gente tá no regime das equações não homogêneas. Então a gente está abaixo. Ou P. Tá? Para essa equação, que é não homogênea, esse cara aqui embaixo é a integral. De novo, eu esqueci de colocar um igual, né? Então, esse cara aqui é a solução. Essa é a solução geral. E a função u vai ser chamada de fator integrante. Tá? Então, esse método, ele é o né? Devido ao Euler, né? É de aplicação fácil. Então nós vamos deduzir pelo método do otimismo, né? Ou seja, a gente vai introduzir um fator integrante u e esperar que ele nos ajude, tá? Vai tentar introduzir. A gente vai tentar provar agora. A gente vai começar com a regra do produto para a diferenciação. Então, a regra do produto para diferenciação lá de cálculo de uma variável vai ser que t, escrever mais para cima para ter mais espaço. T dt de ux, tá? É o quê? É u x ponto mais o ponto x, tá? Produto. E a equação, a nossa equação original vai ser da forma x ponto mais p de t x igual a q de t. Tá? Esse aqui é o nosso ponto de partida. Então, se a gente multiplicar ambos os lados da equação pela mesma função u de t, a gente vai ter o valor que a gente vai determinar depois, né? Vai ser o seguinte. Vai pegar esse cara, vou multiplicar dos dois lados por u. Então, eu vou ter u x ponto mais u p x igual a u p. Tá? Então, nada, eu só multipliquei os dois lados por u da bizarro.
Então, para a gente conseguir aplicar a regra do produto, a gente quer que a soma do lado esquerdo, tá, da equação tenha a forma de DDT vezes o x, né, que é u vezes x ponto, mais u ponto vezes x. Então, a gente precisa conseguir muitas funções u em que a gente garanta esse tipo de condição. Então, a gente precisa do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo dessa equação, que esse cara tenha essa cara, tá? Precisa que esses caras aqui conversem, tá bom? É essa o nosso objetivo aqui, tá? Para a gente conseguir aplicar a regra do produto. Vai partir da regra do produto aqui. Tá bom? Então, pode haver muitas funções U, as quais o lado esquerdo tem essa forma, tá? Mas nós só precisamos encontrar um deles. Então, para fazer isso, a gente precisa observar que essa regra do produto, DDT de UX igual a UX ponto mais o ponto X, só é verdade se e somente se tá? O X ponto mais o ponto X for igual a o X ponto mais P o ponto X, ok? Mais P. Não, mentira. Mentira. Mais o dx, que é o cara que eu tenho aqui, tá? Se isso for verdade, né? Que é a nossa condição aqui em cima. Perdão que eu. É, essa derivada aqui só tem essa cara. Tá? Tem essa cara. Tá certo. Se esse lado esquerdo só parece com esse lado aqui, se o lado direito também parecer com esse lado aqui. Tá? É lógico, né? É. Isso só é verdade se o ponto, né? Que é o cara que tá faltando. Opa, besteira. Tá? Sei lá. Se o ponto, né? O ponto for o P, né? Se o ponto for o P. Beleza. Tá? É só nessa condição. Então, essa última equação é uma equação diferencial separável para uma função de variável u. Então, a gente consegue separar essa última equação aí. Então, a gente vai ter du de u igual a p dt, né? p dt. E esse p, eu vou deixar explícito, esse p era uma função de t. Então, beleza. Opa, agora eu coloquei igual onde não precisava. Beleza? Então é isso. Então a gente consegue seguir o procedimento aqui. Então, ln de norma de u é igual à integral de pt e, portanto, u é exponencial de p dt. Integral de pt. O p. A gente vai lembrar que a gente está olhando para apenas um u. Então, qualquer escolha de antiderivada de p de t é válido nessa equação. E é por isso que a gente não colocou uma constante de integração. Então, qualquer valor está valendo. Beleza? Qualquer valor está valendo. Então, ok, seguimos. Agora a gente vai substituir o lado esquerdo, né? O lado esquerdo da nossa equação aqui, esquerdo, aqui, tá? Equação
pelo d dt de ux, né? E resolver para x. Então a gente vai pegar, vamos essa equação de novo, e a ela, o ponto mais o px igual ao q, tá? Bom, e para poder abaixar. Então eu vou colocar, vou substituir esse cara por uma derivada d dt de u x igual ao q, ok? E, portanto, u de t, u de t vezes x de t, eu eliminei essa derivada aqui, né? Então eu integro dos dois lados, u de t vezes x de t. Nossa, tá horrível. Vai ser igual a integral, né? A integral de u de t vezes q de t, né? Mais uma constante. Okay? Portanto, né? Aqui a gente chega à conclusão de que x de t divide-se todo mundo por u de t, então vai ser igual a 1 sobre u de t, ok? Vezes a integral de u de t vezes q de t. Opa, mais uma constante. Ok? Então, essa última equação é exatamente a fórmula que a gente queria provar. Tá? Vamos resolver mais um exemplo, que é resolver a seguinte equação. X ponto vai ser x ponto mais 2x igual a e elevado a 3t. Então, a gente vai usar agora o método de fatores integrantes, tá? Então, a gente vai usar o método que a gente acabou de deduzir, beleza? Então, até que a gente tenha certeza de que a gente pode derivar novamente essa em todos os casos, vale a pena praticar o método de integração de fatores, tá? Na equação diferencial. Então, a gente vai modelar uma solução que se conecta apenas com essa expressão. Então, a gente vai multiplicar ambos os lados por. A gente vai fazer o processo de derivação. Não vai jogar direto no final. É o processo de derivação passo a passo. Vamos multiplicar os dois lados por u. Tá? Então, vou pegar u t, tá? U de t. Tá? Só u, vai. O t é implícito. Tá? U vezes x ponto mais duas vezes u x, tá? Igual a u vezes z elevado a 3. Tá? Então, a próxima coisa, a gente encontra um fator integrante u, tá? De tal forma que o lado esquerdo dessa equação seja igual a uma derivada de um produto. Ou seja igual a. Dê para aplicar a regra da derivação. Então, vamos lá. A gente precisa que esse cara seja na forma u x ponto mais o ponto x, certo? Portanto, a gente exige que isso aqui seja igual a o x ponto mais 2, certo? Isso aqui implica que o ponto
é 2U. Então, U de T vai ser igual a exponencial de 2T. Okay? A gente pode escolher qualquer um U possível que funcione, beleza? Que é, é o mais simples. Agora eu vou substituir esse U de T igual a exponencial de 2T na nossa equação multiplicada. Tá? E aí a gente substitui esse lado esquerdo pela derivada do produto. E aí a gente resolve para x. Então esse vai ser o passo a passo. Então, a gente vai substituir. Tá? Isso aqui vira um produto. Tá? Então a gente pode derivar isso um produto de u por x. Então e elevado a 2t vezes x. Tá? E isso é igual ao lado esquerdo. E elevado a t vezes e elevado a 3t. Portanto, a gente integra os dois lados. Né? Integra os lados. E aí a gente esquerdo e elevado a 2t vezes x é igual a 1/5 de e elevado a 5t mais uma constante. Ok? Mais uma constante vai ser a integração dessa. E aí a gente isola para x de t. De t é igual a 1/5 de elevado a 3t mais a constante vezes e elevado a menos 2. Aí a gente resolveu. Aqui é um modelo da mesma solução usando 5 a nossa equação diretamente. Né? A gente integra o fator U de t, né? Então o de t vai ser a exponencial a integral de 2t, portanto vai ser, perdão, vai ser a integral, vai ser a exponencial da integral de 2, tá? Em dt, portanto vai ser exponencial de 2t, a gente escolhe qualquer uma possibilidade, então essa é a mais simples, e aí a gente simplesmente joga na solução, se a gente for fazer direto, né? A gente joga na solução que é xt igual a 1 sobre u de t vezes a integral de u de t t, t mais e aí a gente resolve logo de cara, né? A gente sabe quanto que é o de t na fórmula, né? Então isso aqui é o de t vezes a integral de elevado a 5 dt, né? Opa, dt. Aí a gente vai ter que isso vezes t e basicamente a gente vai ter 1/5 inicial de 3t mais e elevado a menos 2t. Ok? Então, bate. Então, se a gente lembrar que a gente fixou uma solução para a parte homogênea, então que a gente chamou de XH, fórmula para XH é XH é igual a inicial de menos inicial menos a integral de P de T. Ok? E aqui a gente pode pegar
qualquer uma escolha para a nossa antiderivada. A gente vai comparar isso com a fórmula de fatores integrantes, né? Então, se a gente compara com U é o quê? A exponencial da integral positiva, né? A gente consegue seguir a seguinte relação entre essas duas funções. A relação, portanto, é que a fórmula é que a solução homogênea é igual a 1 sobre esse U. E a solução para essa equação homogênea, ou então a solução homogênea XH, ela vai ter um papel, né? Um papel preeminente na regra da diferencial. Vai ser um papel importante ao resto de todo o nosso curso. Ok? Então, a gente vai fazer um exemplo na física. Vai ser, então, a difusão de calor. Então, aqui a gente vai ver um modelo de difusão de calor com as EDOs de primeira ordem lineares. Vai resolver as equações diferenciais usando o método de fatores integrantes. Então, uma coisa que a gente pode pensar, todo verão eu coloca uma cerveja, beer, e um refrigerador, mas depois de um tempo, tá? Depois de um tempo, ela ainda fica, de um tempo ela ainda fica quente. Tá? Então a gente vai modelar a sua temperatura por uma EDO. Então, primeiro, a gente precisa nomear as funções que medem a temperatura. Okay? Então, de T, tá? De T aqui vai ser a temperatura. Cerveja. Tempo T. Okay? Então, então esse vai ser E quanto maior for a diferença de temperatura entre o interior e o exterior, mais rapidamente x de t varia. Tá? Então, o modelo linear mais simples possível desse tipo de movimento vai ser x ponto de t, variação da temperatura no tempo, vai ser igual a k vezes a temperatura externa, tá? No tempo t, okay? Menos a temperatura da cerveja, no tempo t. Okay? Então K é maior que zero, né? E T em si, EXT vai ser temperatura externa. A gente pode checar que isso faz sentido com K maior que zero, que é notar que quando o lado de fora, a temperatura T externa é maior que a temperatura de dentro, então a derivada da temperatura, ou seja, a variação da temperatura no tempo, é maior que zero. Né? Então a temperatura está aumentando. Né? Então, se o lado de fora do refrigerador está maior do que. Quer dizer, se o lado que eu tirei a cerveja do refrigerador, se o ambiente está mais quente que a cerveja, então a temperatura aumenta. Então a variação de temperatura é positiva. Tá? Dessa forma, de maneira semelhante, né? Se eu tenho do lado de fora tá mais frio, sei lá, eu tô num lugar que neva, tô na Antártida, do que a cerveja, a gente espera que a variação seja negativa. Ou seja, a temperatura diminua, a cerveja esfria.
Então, isso de fato é como se comporta o calor. Então, essa equação faz sentido do ponto de vista físico. Então, se a gente rearranjar essa equação diferencial, a gente vai conseguir uma equação linear de primeira ordem na forma padrão. Né? E o rearranjo dessa equação na forma padrão vai ser x ponto menos kx igual a K vezes a temperatura externa. Okay? E isso é a lei do resfriamento de Newton. Então, K ela pode depender de T e a gente pode continuar tendo uma equação linear, mas a gente vai supor que a gente não está assistindo esse processo por um tempo suficiente e que o gerador seja bem processo por tempo, porque o isolamento do refrigerador começa a quebrar. Então, a gente está pensando num sistema com isolamento bom o suficiente. Tá? Ou por um tempo curto o suficiente. Né? Então, o nosso carro vai ser constante. Então, vamos pensar numa análise de sinais e sistemas. Então, o sistema vai ser o refrigerador. Tá? O sinal de entrada vai ser a temperatura externa. O sinal de saída do nosso sistema, a nossa resposta, vai ser X de T, que é a temperatura dentro do refrigerador. Tá? Então, a gente vai notar agora que o lado direito dessa equação da forma padrão é K vezes o sinal de entrada. Tá? Não, não o sinal de entrada sozinho. Tá? Então, a gente está com. Não é tão intuitivo do ponto de vista de sinais e sistemas. Tá? A gente está tendo um multiplicador no nosso sinal de entrada. Como de costume, o que constitui os sinais de entrada e saída é uma questão de interpretação da equação, não da equação em si. Tá? A gente está tentando extrair informações dessa equação, não a equação puramente. Então, para a gente tomar exemplo específico, tá? Exemplo específico, a gente vai pegar, sei lá, tá, pegar, a gente vai pegar aqui no instante zero, então x0. Zero, a cerveja está a 0 graus. Então, nosso K, 1/3. E a temperatura externa é igual a. Então a gente vai usar, sei lá, 16. 16, 16 graus mais 3T. Tá? Aqui em graus Celsius. Tá? Suave? Então a gente vai denotar T com umas horas menos. Tá? Então vai ser as horas depois das 10. Ou seja, a temperatura externa vai estar aumentando linearmente. Tá? Então a gente vai obter uma equação diferencial com alguns valores iniciais. Né? A nossa equação inicial então vai ser x ponto, x ponto vai ser igual, quer dizer, x ponto mais 1/3 de x, né? É igual a 16. Vou mudar aqui, vou colocar 15 só para dar para dividir por 3 certinho. Vou colocar aqui.
a 5 mais t. Beleza? E a gente vai tomar a nossa condição inicial. X de 0 é 0. Tá? Então, como a gente vai resolver isso? De novo, a gente pode fazer isso direto. Ou a gente pode praticar, né, que é a ideia, a gente vai praticar a fórmula de fatores integrantes. Então, aqui a gente vai usar diretamente, beleza? Então, a nossa fórmula ela vai dizer o seguinte, que a nossa função u ela t, né? Ela vai ser a exponencial da integral de 1/3 de t isso, portanto, a gente vai estar a gente pode escolher qualquer uma, escolher essa. Então, usando a nossa fórmula, a gente tem x de t igual 1 sobre u de t vezes a integral de u de t vezes 5 t dt mais uma constante, né? Portanto, aqui a gente vai ter e elevado a menos t vai ser igual a e elevado a menos 1/3 de t vezes a integral de e elevado a 1/3 de t vezes 5 mais t dt mais uma constante. Então, isso vai dar e elevado a menos 1/3 menos 1/3 de t. Esses caras a gente vai integrar lá dentro. Então, a gente vai fazer 5 vezes 3, 15. 15 vezes a exponencial de 1/3 de t mais 3 vezes t exponencial de t mais constante vezes tem alguma coisa errada. E um termo. Tá? A gente integra. Isso aqui a gente vai ter que cortar por integração por partes. E menos 9 aqui, né? 9 exponencial de 1/3 vezes t. Aí, né? Mais uma constante, né? Beleza? Então, no fim das contas, de t vai ser igual a sumir essa exponencial em quase todo mundo, né? Então vai ser 15
mais 3t menos 9 menos 9, a constante vezes essa exponencial de menos 1/3 de tá? Isso vai dar 15 menos 9 dá 6. 6 mais 3t mais t menos 1/3 de t. Ok? Então agora a gente tem todas essa vida, né? A gente conseguiu uma condição. Agora a gente vai usar a nossa condição inicial para a gente encontrar essa constante. Então a gente vai colocar t igual a zero e tomar x zero igual a zero. Tá? Então a gente resolve para c. Então, a gente vai tomar x zero, em t igual a zero, x igual a zero. Então, usando a condição inicial, zero é igual a x de zero. Né? Isso dá 6, né? Mais a constante, né? 6 mais a constante. Portanto, a constante menos 6. Beleza? Então, a equação que descreve a temperatura dentro do refrigerador vai ser TI, vai ser x de t igual a 15. Não, 15 não, estou olhando para a equação errada. 6, 3t menos 6 vezes a exponencial de menos 6 vezes a exponencial de menos 1/3 de t. Ok? A gente pode usar isso para a gente encontrar agora, né? A gente quer quanto tempo ele pode levar para conseguir chegar numa temperatura qualquer. Então, uma diversidade. Temperatura de 16 graus. Você é muito mais quente. Não, não é muito tragável, né? Em quanto tempo que ela chega em 16 graus? É, a gente pega a nossa equação, né? É, iguala ela a 16. Portanto, vai ter que 6 t menos 6 vezes real de menos 1/3 de t igual a 16. Tá? E, e isso é provavelmente fácil da gente graficar essa função. E a gente vai o valor da temperatura usando algum método gráfico. Tá? Poder verificar que a gente vai ter em praticamente 3 horas e meia, mais ou menos. Algo perto de 3 horas. E o nosso comportamento nesse período vai ser quase linear, né? Para t's muito pequenos, esse termo aqui ele é, perdão, para t muito grande, né? Esse termo aqui é zero, então ele fica linear, né? Então, em aproximadamente 3 horas e meia, consegue. Tá? Então, uma observação, nosso gráfico ele tem que ter uma cara quase linear para t's muito grandes. Então, nesse ponto, o método de integração de fatores é a única técnica que a gente tem para resolver esse problema. Em muitos problemas é a única técnica, tá? Mas conforme a gente já mencionou no começo, a gente vai aprender métodos mais fáceis que funcionam também nesse caso, tá? Não vai ficar refém desse método, tá? E uma outra prova, agora a gente vai usar o princípio da superposição, é um conceito tão importante que a gente vai ter que revisitar. Tá? Então,
o princípio da superposição vai ser o conceito que a gente vai usar ao longo desse praticamente do curso inteiro, tá? Então vale a pena a gente revisitar ele mais uma vez. Então a gente vai usar a fórmula de fatores de integração, tá? Para a solução das EDOs lineares de primeira ordem, para fornecer outra prova simples desse princípio. Né? Então a gente vai lembrar da forma padrão de uma EDO linear. Então, a forma padrão, uma EDO linear vai ser x ponto de. Tá quase desligando? Não vi que a bateria estava desligada. Medo, quase que eu perco a gravação. Terrível. Outra fórmula ponto de t, x ponto, perdão, mais px px, p de t vezes x de t. Ok. De novo, que aqui esse cara aqui tá na forma padrão. Tá? A gente deriva a nossa solução de fatores integrantes e a gente vai conseguir a nossa fórmula geral. Então, x t igual a 1 sobre t vezes a integral vezes p de t, né? Não, desculpa, q de t, né? Q de t vezes não, mas dt mais a constante, né? Onde o de t é igual a exponencial da integral p de t dt. Ok? E aqui, né, é onde a integral é qualquer escolha específica de antiderivada e C é uma constante de integração. Então, o princípio da superposição, ele vai dizer que se x1 é uma solução para x ponto mais p de t vezes x de t igual a q1 de t, e x2 é uma solução para x ponto mais p de t vezes x de t igual a q2 de t, então, para qualquer constante A e B, AX1 mais BX2 vai ser uma solução para x ponto mais P de t vezes x de t igual a AQ1 de t mais BQ2 de t. Então, de forma mais breve, a gente pode escrever o seguinte. Q1 ele, né, ele vai para T, né, Q1, Q2 2. Ok? Isso, se isso é verdade, né? Então, A Q1 mais B Q2 resultar numa EDO com solução A x1 mais A, A opa, BX2, né? BX2. Ok? Então, essa vai ser a nossa implicação. Beleza? Então, para fornecer outra maneira de pensar sobre os princípios, esse princípio-chave, a gente vai reformular novamente em termos físicos, tá? Então, se nossa equação geral, né? Se a nossa equação geral daqui de cima modela, uh, modela uma situação física e consideramos que Q de T é uma entrada,
Então, o princípio mostra aqui, né? Esse princípio ele vai dizer que a superposição de entradas leva a uma superposição de saídas, tá? Do ponto de vista da linguagem de sinais, né? Tá? Então, de fato, a prova ela leva apenas algumas linhas. Dado os princípios, as entradas separadas Q1 e Q2, a fórmula geral, né, para a resolução dela nos leva a saídas separadas. Né? Portanto, tá um dado x1, ele vai ter como fórmula geral 1 sobre o de x vezes a integral u de x, não, é de t. Estou com o de x na cabeça. Daqui a pouco eu escrevo x de x. T é igual a integral de u de t vezes q1 t mais uma constante 1, né? Estou aloprado hoje. Mas... E o x2 t vai nos dar 1 sobre u de t vezes a integral de... Nossa, a minha integral está muito horrível. É a última tentativa, hein? Aí, u de t, q2 t dt mais c2. Tá? E agora a gente usa isso para encontrar a saída para um input Q, que vai ser AQ1 mais BQ2. A gente vai ver, consegue ser capaz de escolher qualquer constante de integração. Então, a gente consegue, né, essa nossa liberdade, né, de constantes. Antes do tempo, a gente escolhe uma constante de integração para estar na forma C1 mais C2. Então, a gente, usando a nossa propriedade padrão de integrais, a saída, portanto, vai ser x de t é igual a 1 sobre u de t vezes a integral vezes nossa integral de u t, né? U de t vezes em aq1 de t mais bq2 t, né? Vezes dt mais C1, 2. Né? Isso aqui vai ser igual, usando a propriedade integral, né? Isso aqui vai ser igual a A sobre U de T vezes a integral U de T Q1 de T dt mais C1 mais P sobre T vezes integral de U de T2 T dt mais C2. Você fala, C1 e C2 não se preserva. Escolhe arbitrariamente C1 e C2, então não importa. Okay?
E isso é o quê? Isso aqui, portanto, vai ser a x1, né? A x1 de t mais b 2. Tá? Então a gente demonstra e que o princípio também. Tá? Então, numa solução geral, a gente faz uma escolha específica da integral. Tá? A gente vai setar c igual a zero. Isso vai nos dar uma escolha específica da solução. Então, a gente vai chamar x particular de 1 sobre u de t vezes a integral de u de t, que é de t dt. Tá? Então, para a solução particular, a gente some com esse fator aqui. Beleza? E a gente vai chamar esse x de p de solução particular. Mas é um nome muito pobre, porque ele não tem nada de particularmente particular. Tá? Ele é simplesmente uma solução específica. Tá? A gente pode ter, ele pode escolher qualquer outra. Então, no começo da aula, a gente viu que a solução de uma equação homogênea, ou seja, uma equação com q de t igual a zero, é relacionada com o fator de integração u por xh de t igual a 1 sobre u de t. Tá? Se a gente usar xp e xh, a gente pode então reescrever uma solução geral como x de t, né? X de t igual a solução particular mais uma constante vezes a solução homogênea. Tá? De t e de t. Então, isso vai nos dizer umas coisas interessantes. Consegue tirar interpretações. Uma maneira de resolver totalmente essa equação não homogênea é primeiro resolver a equação homogênea e depois encontrar qualquer solução. Ou seja, uma solução particular para a equação não homogênea. Né? Então, é uma forma. A gente pode usar qualquer método que a gente quiser para encontrar a x particular. Método é um método de fatores integrantes. Mas para muitas equações a gente pode ter métodos mais fáceis. Então, mais um exemplo. Resolver mais um exemplo. Que é encontrar uma solução geral para x ponto mais 1 sobre t vezes x igual a t quadrado. Tá? E a gente vai encontrar primeiro x homogêneo e depois x particular. Primeiro a gente vai encontrar x homogêneo. Então a gente associa a equação homogênea, x ponto mais 1 sobre t, x igual a zero, tá? E isso a gente consegue fazer fácil, porque é separável essa equação. Então a gente consegue resolver isso fácil usando os passos, passo a passo dessas variáveis. Então primeiro a gente separa as variáveis, a gente vai ter dx x igual a menos 1 sobre tdt, né? Olhando a parte homogênea, tá? Então, a parte homogênea, isso aqui é zero, tá? Então, consegue resolver isso. A gente integra. Então, ln x é igual a de módulo igual a menos ln de módulo de t, constante, né? Daqui, então, a gente toma c igual a zero, retira esse valor absoluto e exponencia. Então, a solução homogênea vai ser
1 sobre t. Isso. Agora, a gente usa os fatores integrantes para a gente encontrar a solução particular. A nossa fórmula ela vai dizer que u de t vai ser a exponencial da integral de 1 sobre t dt. Portanto, vai ser a exponencial do o ln de t, que é t. Então, é claro, a gente sabe que u é 1 sobre a solução homogênea. Portanto, a gente pode tirar simplesmente disso. Então, arbitrariamente, a gente escolhe uma constante de integração para ser zero. Portanto, a gente usa a função particular. A solução particular xp de t vai ser u de t, 1 sobre u de t, na verdade, vezes a integral de u de t vezes t quadrado de t. Né? Isso, portanto, é 1 sobre t vezes a integral t ao cubo dt. E isso vai dar t ao cubo sobre 4. Portanto, a solução geral para o nosso problema é da forma x de t igual a solução particular, né? Solução particular mais uma constante vezes a solução homogênea. Né? Portanto, né, a gente vai ter que isso é t ao cubo 4 mais c sobre t. Okay? Então, note que se a gente está. A gente. Oh, a gente fosse um computador, não conhece nada, nada melhor, poderia ter escolhido uma equação XP diferente. Podia dizer que XP de t é igual a t ao cubo de 4 mais 1 sobre t. A gente sabe que isso é uma solução para a nossa equação diferencial e que isso né? E, e por isso a gente tem todo o direito de chamar isso de solução particular. Nesse caso, a gente escreveria a nossa solução geral como sendo, por exemplo, se a gente escolhesse x de p, x a particular t ao cubo sobre 4 mais 1 sobre t, a nossa solução particular, a solução geral, t, c, x, a, t, portanto, seria a nossa a outra particular que a gente escolheu, t ao cubo sobre 4 mais 1 sobre t, mais c sobre t. E essas equações, essas duas equações que a gente encontrou, as duas são válidas como uma solução geral. É por causa de ambas as equações, realmente ela representa uma família, a mesma família de soluções. A gente tem diferentes membros da família aqui para cada valor de C. Tá? Cada família ela vai conter o mesmo número, a mesma configuração de soluções. Por exemplo, a gente pode, né, ter a mesma solução se a gente tomar C igual a 5 na equação de cima, e se tomar C igual a 4 na equação de baixo, vai ser a mesma solução. Então, elas representam uma família, os dois são membros da mesma família. Tá? Mais um exemplo. Esse é o exemplo 4. Que é encontrar a solução geral da x ponto mais 2x igual a 4. Então, a equação homogênea associada é x ponto mais 2x igual a zero. E esse modelo ele decai exponencialmente e tem como solução xh igual a exponencial
de menos 2t. Agora a gente usa o método do otimismo para a gente encontrar uma solução particular. Então, a gente pega o lado direito. Como o lado direito é uma constante, a gente computa uma solução constante. Tá? Então, por expressão, a gente vê que a solução particular é 2. Tá? É uma das soluções. Então, se a gente combinar a equação homogênea e a equação particular, a solução, né, homogênea e a solução particular, a gente consegue uma solução geral do tipo x de t, 2 mais exponencial de menos. Okay? Mais um exemplo. A gente vai usar o princípio de superposição para explicar por que x de t é igual a x é igual a a solução geral é igual a solução particular mais uma constante vezes a solução homogênea. Então, a gente vai usar a linguagem de entradas e saídas, tá? E chamar o lado direito da equação a equação geral de entrada, tá? O Q de t entrada, beleza? E então, o princípio da superposição diz que uma superposição de entradas nos dá uma superposição de saídas. Tá? Então, isso é porque x de p, a solução particular, a solução da EDO, entrada Q de t, e a solução homogênea é uma solução com entrada x zero, quer dizer, com entrada zero. A gente vai conseguir uma solução particular mais uma constante vezes uma solução homogênea, que é uma solução com entrada Q de t mais uma constante vezes zero. Ou seja, a entrada é Q de t. Isso é exatamente o que a gente que foi pedido para a gente mostrar. Então, aqui só verbalmente a gente consegue verificar. Tá? Eu vou deixar um exercício, beleza? Já um, uh, um exercício. Então, vamos ter a mesa de novo. Então, o nosso primeiro problema vai ser o problema de um oceano que experimenta marés, tá? Então, o nosso primeiro problema é esse. Tá? Então, o oceano experimenta as marés. Então, cerca de 2 vezes por dia, o nível do oceano sobe e desce vários metros. E por isso que pequenos barcos costumam ser amarrados a docas flutuantes. Uma lagoa salgada em Cape Cod, nos Estados Unidos, está conectada ao oceano por meio de um canal estreito. E esse problema ele vai explorar como o nível da água da lagoa varia. Então, em termos mais aproximados, o nível da água na Bahia aumenta em um pequeno intervalo de tempo, em uma quantidade que é proporcional. É, ah, primeiro, primeira coisa, a primeira proporcionalidade vai ser a diferença de entre o nível do oceano e o nível da Bahia. E segunda é a duração do pequeno intervalo de tempo. Então, a nossa primeira parte vai ser escrever y de t para a altura da água do oceano, medida em relação a uma margem zero. Então, y de t, que é a altura, tá? Altura da água do oceano. Do oceano em relação à margem zero, tá? E
x de t para a altura da água na Bahia, medida em relação à mesma marca, tá? O x de t vai ser a água na Bahia. É... Lembrar que a, o nível da água na Bahia aumenta num intervalo de tempo pequeno, que é uma quantidade que é proporcional à diferença entre o nível do oceano e o nível da Bahia e a duração do pequeno intervalo de tempo, ok? Ah, então, a ideia vai ser configurar uma equação linear de primeira ordem que descreve esse modelo, tá? Então, escrever uma EDO, escrever modelo, escrever modelo. EDO, ok? E, e aí, qual que é o sistema? Tentar identificar esses tipos de coisa. Quem que é o sistema? Que parte da EDO vai representar o sistema? Qual que é a função do sinal de entrada? E o que, que é o sinal de saída? Beleza? A nossa parte B, a gente vai assumir, tá, que a maré ela tá alta exatamente a cada 4 pi horas, tá? Então, ela vai estar alta a cada 4 pi horas. Maré a cada 4 pi horas, tá? Beleza? E uma aproximação que não é ruim. A gente vai supor que a altura do oceano seja dada por y de t igual a cosseno de ômega t em metros, tá? Metros. E agora a gente vai querer saber que valor assume ômega. Tá? Terceira parte, a gente vai encontrar uma solução para a equação diferencial usando fatores integrantes aqui. A gente pode ser útil a integral, que é uma consequência, que a gente pode lembrar das duas integrações por partes. Então, é útil usar. Então, antes de tudo, né? Antes de tudo, vou escrever aqui. Encontrar uma solução para a equação diferencial usando fatores integrantes. Encontrar para a EDO. É útil usar integral de E do integral t vezes cosseno de ômega t dt é igual a 1 sobre k vezes e elevado a kt vezes k cosseno de ômega t. Eu torço para não dar para ouvir os carros passando tocando música, mas ômega seno de ômega t. Eu coloquei vários filtros no,
Ó. Então, é dado isso aqui, beleza? E AD, saber, né? A solução provavelmente vai ter uma forma do tipo A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t para algumas constantes A e B. Então, solução na forma A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. A gente vai ter que encontrar uh, uma, uma segunda vez substituindo essa expressão da equação e resolvendo A e B, tá? Então é isso. Tá? E resolver A e B. Eu eu perdi então, lá uma segunda vez, substituindo a expressão da equação diferencial, e a gente vai resolver é, próximo. A gente viu, tá? A gente viu o campo de direções de uma equação diferencial que era dy dx igual a x menos 2y. Isso. É, agora, a gente vai encontrar a solução geral dessa equação analiticamente. Então, encontrar tá? Quando a gente estudou o campo de direção, a gente encontrou uma solução em linha reta. A pergunta é: isso ocorre dentro da solução geral aqui? Traçar várias outras soluções, usando a expressão para a solução geral, e verificar se existe um funil. E encontrar uma solução particular com o valor inicial y0 igual a 1. Tá? Então, encontrar solução particular y0 igual. Beleza? Uh, último. Para solução geral de a solução geral de x quadrado dy dx dy mais 2xy igual a de 2x. E reconhecendo o lado esquerdo como uma derivada de um produto. Bom, então é isso por hoje e até o próximo vídeo.